Vamos à palavra de Deus nessa manhã, nessa série de estudos sobre a supremacia de Cristo. Carta aos Hebreus, abra lá no capítulo 11. O tema da mensagem hoje é um sermão pregado por um defunto. Hoje você vai ouvir um sermão pregado por um defunto, que não sou eu, mas é o Abel. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 4. Hebreus 11, 1 a 4. Defuntos falam, defuntos pregam. É uma das verdades desse texto aqui. Você, como defunto, vai pensando: eu vou continuar pregando após a minha morte, ou eu vou ser apenas um alívio com a minha morte? Ai, que bom que aquele irmão morreu. Que trabalho que ele dava, que chato que ele era. Não, vamos lá então. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé bíblica é como um sexto sentido que nos capacita a ver coisas invisíveis, coisas espirituais. A fé bíblica é uma capacitação dada por Deus que nos confere certeza de que Deus é real, certeza de que as suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Continuemos. Pois foi por meio da fé que os antigos, os patriarcas do Velho Testamento, receberam um bom testemunho, alcançaram a aprovação de Deus Pai, a justificação dos seus pecados. Versículo 3, pela fé nós crentes somos resolvidos quanto à origem do mundo, a criação do universo. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E agora o nosso verso de hoje: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao do seu irmão Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justificado, justo diante de Deus, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora Abel esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala, ele ainda prega. Amados, até aí. Irmãos, lá, logo que nós terminarmos Hebreus 11, nós vamos chegar em 12. No 12, continuando 11, vai dizer que esta vida aqui pode ser comparada a uma longa corrida, uma maratona. Hebreus 11 fala sobre vários servos de Deus do passado que correram essa maratona e venceram, prevaleceram. E que essas pessoas não eram super crentes, eles eram pessoas comuns, que descobriram que o segredo da vitória não é talento, não é capacidade física, oportunidades, realizações ou status, dinheiro, mas o segredo da vitória do cristão sobre o mundo, o pecado e tudo mais, é sua fé em Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4 fala: o que é nascido de Deus, a pessoa que é regenerado, que é nascido outra vez, a pessoa que é regenerada, o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por meio da fé nós temos acesso ao próprio Deus, por meio da fé nós temos acesso ao seu poder, à sua força, suas providências e proteção. Ok, falando ainda desses atletas, desses heróis do capítulo 10, do capítulo 11, essas pessoas, eles não eram perfeitos. Quando você olha para Abel, por exemplo, hoje, não pensa que ele era muito melhor que você, não. Eles eram pessoas iguais a você. O texto fala, por exemplo, sobre Gideão. E Gideão, a gente lendo a história dele, o encontro dele com Deus e tudo mais, ele era uma pessoa amedrontada. Ele não era um corajoso. Ele era uma pessoa amedrontada. Deus que o encorajou. Moisés, por exemplo, ele era uma pessoa, um foragido da lei. Uma pessoa que tinha matado um egípcio e estava foragido, mas Deus mesmo assim o usou, e ele pela fé prevaleceu, foi usado por Deus. Tem um tal de Jefté, eu não vejo a hora de pregar sobre ele nesse capítulo. Esse homem era um homem desprezado, desprezível, ele era um filho ilegítimo, indesejado por sua família, e mesmo assim pela fé, ele conseguiu sobreviver a todas as barreiras familiares e ser usado por Deus. E hoje nós vamos ver o atleta Abel, que morreu por sua fé. Morreu por causa da sua fé. Para isso você precisa abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 10.
Gênesis 4, de 1 a 10. Eu poderia ter colocado esse texto e o outro no PowerPoint, mas eu peço para não colocar. Eu falo para o Caio, não coloca. Eu quero que os irmãos tragam as suas Bíblias. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias durante o culto. Então, Gênesis 4, versículo 1. O texto fala: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Ela voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor, então, percebendo isso, disse para Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Irmãos, eu acho lindo isso, como Deus observa as suas criaturas e Ele se importa com elas. E Ele percebe que o rosto seu ou meu não está legal. E Ele vem a nós, e Ele procura nos ajudar. E Ele faz isso com Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou? Seu rosto não está legal. Você está com o rosto de quem está ansioso, preocupado, com raiva, com amargura. E daí Ele fala para essa criatura, fala para Caim: Caim, se você fizer o bem, não é certo que você será aceito por mim? Mas se não o fizer, saiba de uma coisa, falando sério com você agora, que o pecado o ameaça à porta do seu coração. O pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É sua responsabilidade lutar contra o pecado. Disse, porém, Caim, agora a história resumida vai para outro dia, uma outra ocasião. Caim está com raiva do irmão. E daí o versículo 8 fala: disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Onde está seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez, Caim? Escute, Caim. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Olha a besteira, olha a loucura que você fez, cara. Vamos falar sobre Abel. Vamos falar sobre sua fé. Vamos falar sobre 4 fatos acerca da fé de Abel. Primeiro deles, Abel tinha uma fé salvadora. Abel não apenas acreditava na existência de Deus. Abel não apenas ia na igreja, não apenas cultuava Deus. Ele tinha uma fé salvífica, salvadora. Eu espero que cada um de vocês tenha esta fé. Nós sabemos que tanto Abel como Caim eram pecadores. Por isso ele precisava de Salvador. Ele tinha uma fé que o livrou dos seus pecados. Abel e Caim eram pecadores, irmãos, entendam isso. Eles foram gerados após o pecado original, que é transmitido de pai para filho. Por isso que eu nasci pecador, você também. Mas quando fala-se de Abel, eu mesmo, desde criança, aprendendo sobre Abel na escola bíblica dominical, eu sempre tive essa ideia que Abel era melhorzinho do que o Caim, mais bonzinho. Sabe aquele menino que a mãe fala: ele já nasceu crente, né? Ele já nasceu salvo, só falta se batizar. A impressão que eu tenho é que Abel era melhorzinho, mas a verdade é que o texto sagrado nos ensina que tanto Abel quanto Caim sentiam o peso do seu pecado, a necessidade de perdão de Deus, e por isso ambos ofereceram a Deus um sacrifício. Os dois tinham ouvido através de Adão e Eva sobre o que Deus havia ensinado a Adão e Eva quando Adão e Eva caíram no pecado. Deus deixou para Adão e Eva o exemplo e o modelo de como ele queria ser cultuado. Diante do pecado, Adão e Eva tentaram cobrir a sua culpa e vergonha. Lembra disso? Estava tudo bem, de repente eles caíram na lábia do diabo, e diante agora do pecado, sobreveio sobre eles uma insegurança, um medo, um pavor, e o que eles fizeram? Eles tentaram cobrir a sua culpa e vergonha com folhas de figueira, tentaram
fazer uma roupa com folhas deles, ficaram com vergonha deles mesmos diante de Deus. Eles não tinham isso antes do pecado, agora tinham. O pecado faz isso com a gente, torna a gente inseguro, torna a gente medroso. Mas o que Deus fez? Deus sacrificou na frente de Adão e Eva um ou mais animais, usou a peles desses animais para cobrir a culpa e a vergonha de Adão e Eva. E esses animais sacrificados na frente de Adão e Eva representavam um sacrifício maior que um dia Jesus faria vindo a esse mundo, lá na cruz, para cobrir os nossos pecados. Com tudo isso, Deus, ao fazer tudo isso com Adão e Eva, diante da confissão, diante do flagra que eles se viram ali por causa do seu pecado, Deus mata esse animal. Deus estava assim, ao matar esses animais e usar a pele deles para cobrir a vergonha de Adão e Eva, Deus estava ensinando a eles sobre a seriedade do pecado. Adão e Eva estavam ali vendo, caramba, por causa do nosso pecado, esse cordeirinho inocente está sendo morto, imolado pelo próprio Deus. Em outras palavras, Deus está falando Adão e Eva, e Ele fala isso para mim e para você. Toda vez que você pensar em mexer com o pecado, lembre-se disso, pecado é uma coisa horrível, horrenda. Ele causa derramamento de sangue, ele causa morte, morte da amizade, morte do casamento, morte da sua reputação, morte do seu relacionamento com Deus. Pecado é uma coisa que mata. Evite o pecado. Pecado gera a morte. Outra coisa que Deus está ensinando a Adão e Eva e a nós, quando Ele sacrifica esses animais para cobrir e para cobrir a nudez e o pecado de Adão e Eva, Ele estava ensinando a eles sobre a necessidade de pecadores tem de um salvador, de um substituto, de um mediador. Senão os próprios pecadores têm que ser imolados, mortos, sacrificados. A verdade principal, até mesmo destacada por Hebreus, num certo versículo que nós vamos chegar ainda, é que sem derramamento de sangue, esse é um axioma divino, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pecado é uma coisa tão desgraçada que para eliminá-lo você precisa eliminar o seu praticante, o pecador. Para eliminar o pecado você tem que matar o pecador, é a única forma de eliminar o pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas graças a Deus que Deus, na sua graça, sabedoria, Ele, na sua lei, Ele falou, é possível o pecador ter um substituto, ter um mediador, um salvador, e esse é Jesus que foi prometido e veio a esse mundo.